E aí, pessoal, boa tarde. Estamos aqui com mais um momento de atividade remota do NEOL, né? Meus amores. E nós vamos hoje ter a participação do tenor Max J, esse cara incrível que está fazendo carreira na Itália, mas é brasileiro, nordestino, e ele vai contar pra gente como que está sendo esse momento na vida dele de ter essa participação no mercado internacional, né, muito tradicional, muito concorrido. E Max vai trazer para nós como essa perspectiva, né, de estudar canto num lugar onde as pessoas normalmente sempre dizem: ah, você tem que sair daqui para poder ter oportunidade, né? Isso nas capitais do Nordeste sempre acontece isso, né? Para quem, como nós, mora em alguma delas. E aí sempre existe essa coisa assim: ah, você tem que sair logo, porque senão não vai rolar oportunidade, as melhores oportunidades não estão aqui. Então ele vai falar pra gente desse percurso, né? O Max acabou de entrar, maravilhoso. E aí eu vou chamá-lo aqui. Tchan, 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 tchan. Thaís de Juripiranga, manda abraço pra você, Max Jota. Ei, que lindo! Boa tarde a todos aí. Vocês estão me vendo Boa. bem? Tem boa luz para vocês aí. Eu estou tentando melhorar a condição aqui, mas vamos ver. Tá ótimo, tá Ver se ótimo. assim vai ficar melhor. Eu consigo ver bem e consigo te ouvir também, muito bem. Que bom. Eu comecei a ouvir um pouquinho do que você já estava iniciando, o que você estava falando, né? Isso E que é. Eu tinha falado para eles que você era um tenor brasileiro, nordestino, que estava fazendo carreira na Itália, né, já há alguns anos, e estava falando é, para eles assim também desse dilema eterno do trânsito, né, da migração que nós, artistas do Nordeste, acabamos passando. No primeiro momento que a gente começa a fazer arte, o pessoal já fica dizendo: não, você tem que sair daqui, você tem que sair daqui, senão você não vai ficar bem, senão você não vai ter sucesso. Né? Isso em todos os âmbitos da arte. Música popular, música de concerto, em outras manifestações de expressões artísticas, não somente música, como teatro, dança, cinema. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, que nós temos muitos alunos de canto aí online assistindo. Queria que vocês contassem um pouquinho, que você contasse para a gente como foi o teu começo, né? Por aqui mesmo, pelo Brasil. E depois, como foi a oportunidade de sair e como é que está sendo essa vivência já de anos nesse novo país que te acolheu e que tem te fornecido esse momento incrível da tua carreira, que é a Itália. sim. Então, assim, vamos pegando do que você acabou de falar, né? Isso é muito forte, é um estigmatismo. Estamos estigmatizados por essa condição de que o Nordeste é, é um grande celeiro de arte, de artistas, mas, infelizmente, a nossa condição como nordestinos, talvez por uma condição financeira, econômica, tudo fica mais difícil para a gente conseguir desenvolver e, e crescer com a nossa arte dentro da nossa própria região, porque isso é um mistério que a gente vai tentar descobrir, mas se a gente for dar uma olhadinha na história, grandes cantores, escritores, e aí a gente faz exemplo da minha realidade, que sou pernambucano, sou de Olinda, mas me mudei para João Pessoa, onde eu fui fazer o curso de comunicação social,
E ali eu descobri a música, tudo por acaso, na cidade de João Pessoa, enquanto eu estava fazendo a Universidade Federal da Paraíba. E lembrando, por exemplo, de grandes nomes como Elba Ramalho, que teve que sair do Nordeste para poder se transformar num nome para que o próprio Nordeste, a própria Casa Sua, pudesse reconhecer a sua capacidade. E mais Chico César, Ariano Suassuna, mas tantos outros, sem contar com grandes nomes que aí a gente passa para uma outra realidade, né? Vamos falar agora do Ceará, tantos nomes do Ceará, por exemplo, que são fantásticos, que todos conhecem, como Tiririca, como Didi, como tantos outros grandes artistas que, em todos os âmbitos, sempre tiveram uma grande dificuldade para demonstrar quem são, a capacidade. Enfim, ok. Vamos voltar ali agora para a questão minha. Eu, como eu disse, eu comecei meus estudos em João Pessoa. Eu venho de uma outra área completamente diferente. Então, quer dizer, quando eu já comecei muito tarde no âmbito da música. Tive muitas dificuldades no início, porque o aprendizado da música não é uma coisa muito simples, embora nós compreendamos que seja uma necessidade do ser humano de ter acesso a essa cultura, porque já entramos numa condição já filosófica, porque as pessoas às vezes confundem cultura com entretenimento. E são coisas completamente diferentes, embora a cultura possa ser utilizada como entretenimento, assim como o futebol, que é um esporte, e as pessoas podem utilizar como entretenimento. Então, não foi fácil, Ju. O início foi muito difícil, porque a questão do conhecimento musical não é simples, principalmente para quem já começa o estudo com uma certa idade e vem já de uma outra área. Então, não foi simples. Então, Max, aí esse primeiro contato seu com a música, quando você está dizendo que você começou fazendo curso de comunicação social, e aí como foi que você descobriu a música já nessa outra cidade, tendo vindo para estudar uma outra coisa? Como foi que a música entrou, né? Assim, você participou de algum grupo, teve aula, e daí para você decidir, caramba, eu quero isso para minha vida, não a comunicação social. Nossa, era assim, Juliana. Como eu tinha dito, eu não tinha nenhuma capacidade canora que as pessoas ouvissem a minha voz e dissessem: Poxa, que voz bonita! Eu não sabia cantar. Você é uma testemunha disso, porque você acompanhou essa trajetória, porque ela não falou para vocês, mas a gente estudou junto na Universidade Federal. Fomos alunos do curso de canto da Universidade Federal. Mas quando eu iniciei, foi tudo muito difícil. Até mesmo para poder sobreviver. A minha família estava toda numa outra cidade, eu tinha que me manter em João Pessoa, eu estava sozinho. Então, o primeiro contato que eu lembro foi quando eu escutei por muitas vezes. Eu tive vamos dizer assim, uma revelação, porque primeiro eu conheci veja como são as coisas. E isso fica o recado para as pessoas que fazem parte de coros que estão começando, que estão dentro das igrejas, que fazem parte do grupo da escola, da igreja protestante, da igreja evangélica, da igreja católica. Eu descobri a música através do grupo AME, que é de Fortaleza, que é um grupo espírita, que realmente foi ali eu comecei a ter os primeiros contatos com a música e não tinha nenhuma pretensão, eu queria somente aprender aquilo que era gostoso de ficar cantando dentro do banheiro quando a gente tomava banho, né? Mas depois eu tive o contato com inclusive quando a gente se conheceu, que foi com o núcleo de ópera, porque dali eu tentei, olha, Ju, vou te contar. Eu fiz teste para todos os coros de João Pessoa e todo mundo que esteja ouvindo que é de João Pessoa é de testemunha e pode confirmar.
eu não passei para nenhum deles. Eu fui rejeitado por todos os coros em João Pessoa e, e isso foi muito frustrante, mas eu só fazia rir porque eu queria aprender a cantar, eu não tinha nenhuma pretensão de ser cantor. Até que uma amiga nossa, Ariadne Lima, que manda um beijão para ela agora, ela me convidou para fazer parte de um coro que ela estava regendo inicialmente, né? E, e ela disse, vem para cá, você tem tanta vontade, né? Acho que ela estava com pena de mim, porque eu já tinha visto que todo mundo estava... Mas é verdade, foi assim mesmo. E dali, eu comecei, até que dali eu comecei a cantar um pouquinho ali. Inicialmente, todo mundo pensava que eu era barítono, mas ela tinha certeza que eu era tenor. Ela disse, eu vou te levar na minha professora, e aí a gente vai... Aí ela vai te ouvir, e eu tenho certeza que ela vai dizer que você é tenor. E aí eu fui para o núcleo de ópera do estado da Paraíba. Olha como são importantes essas coisas, né? Que aí depois a gente volta para falar sobre isso. Eu falo pelo primeiro da história. Eu fui lá no núcleo de ópera do estado da Paraíba, com a professora Amarílis de Reboá, que me recebeu, foi muito carinhosa comigo, me escutou e ali ela bateu o martelo e disse, sim, você não é barítono, você é tenor, mas você não pode cantar. Você fica ali com o grupo, fica escutando as aulas, um dia que vai acontecer for bem, né? Você fica ali, daqui a pouco você entra no coro, vamos ver. E aí foi tudo aconteceu daí. E aí eu vi a primeira vez, eu vi um DVD de uma ópera, enlouqueci, né? Primeiro acorde que eu ouvi numa ópera, que eu nunca tinha visto, aquelas coisas num palco, eu fiquei louco. Isso num DVD. Porque também temos esse grande problema no Nordeste nosso brasileiro, é que nós não temos uma produção dessa cultura que é universal. Eu gostaria que isso fosse muito claro para as pessoas, que não é porque a ópera nasce na Europa que ela não que ela faz parte de um certo tipo grupo étnico ou um certo tipo grupo de civilização. Já faz parte de um contexto universal. Assim como eu pego sempre o exemplo do futebol. O futebol também nasce na Europa, mas o brasileiro incorporou como filosofia de vida. E isso, isso realmente mudou minha vida. Eu fiquei angustiado. Eu não tive paz depois que eu vi aquele DVD. Eu queria aprender a cantar, mas não tinha nenhuma pretensão de ser cantor ainda, insisto. Até que em 2005, já vamos passar muitas situações aí, em 2005, eu comecei a ter aulas com um professor em Recife, e aí eu comecei a ir para festivais no Brasil, porque eu saía de férias, onde eu trabalhava, e ia para festivais no país inteiro, fui para Curitiba, fui para São Paulo, fui para Bahia, fui para Fortaleza, fui para o Maranhão, e todas as pessoas tinham muito carinho quando me escutavam, mesmo com todas as imperfeições do início, né? E foi isso. Aí, em 2005, eu comecei a estudar música seriamente e decidi que queria aprender, mas ainda tudo bem. Em 2007, eu pedi demissão, porque eu queria entrar no curso da Universidade Federal da Paraíba como aluno. Então, eu abri mão de tudo, de dinheiro que eu podia me manter. Passei, em vez de pegar ônibus e o carro, inclusive eu tive que vender o carro, passei a caminhar para fazer universidade, casa, caminhando para poder me manter. E foi isso, o início foi isso, basicamente foi isso. Me lembrei de muitas histórias agora. Essas histórias do Max. Antes de falar disso, também rolou aí nos comentários, algumas pessoas foram falando o nome de alguns outros cearenses que também precisaram sair para poder se destacar. Você falou alguns da área do humor, né? E também na música tivemos Paula Abel, que foi contratenor na Europa. Exato, Paula Abel. Paula Abel, Alberto Nepomuceno, muito mais para trás, né? E também Eleazar de Carvalho, né? Que inclusive fez uma história muito bonita na Paraíba, Eleazar, né? Eleazar de Carvalho. E aí, é bonito ver, pessoal,
para quem está começando a estudar canto, ou quem já estuda há algum tempo e fica pensando, meu Deus, o progresso é lento, eu não vejo oportunidades. Você vê, hoje, quando você vê um tenor como o Max, que está na Itália e tal, você vê ele mostrando que no início teve dificuldades, né? Dificuldades de encontrar a voz dele de tenor, dificuldades de, perdão, de aprender conceitos musicais simples, né? Que é difícil para quem está começando, como afinação, como outras coisas, e ele assumindo como era difícil para ele, o Max iniciante, falou aí, não teve vergonha de dizer que não passou nos testes dos coros. Gente, eu quero dizer para vocês que eram coros bem simples, eram coros amadores. E assim, o Max J, que é esse grandíssimo hoje, ele não passou nos coros amadores. Então, assim, e essa semana eu tive uma aluna que a gente ia gravar um negocinho juntos, nessa quarentena, ela estava com um probleminha de afinação, a gente resolveu não gravar e ficar fazendo acompanhamento à distância. Aí depois, sim, a gente grava. E aí ela ficou tão arrasada e dizendo, ai, professora, será que tem jeito ou é melhor eu desistir? Eu disse, menina, tá doida? Porque justamente, às vezes existe esse discurso de que não se resolve, de que você tem que vir pronto. E como é bom quando a gente encontra oportunidades, o carinho das pessoas, bons professores. E quando a gente também, como você teve, Max, você tem muito isso, tem a perseverança, né? Tem a capacidade de ser resiliente e seguir em frente. Eu posso não conseguir agora, mas um dia eu conseguirei. Eu posso não ter isso nesse momento, mas outro dia eu conseguirei. E aí, eu me lembro do Max no Núcleo de Óperas, estudante de comunicação social, bem magrinho. E depois dessa fase de deixar o emprego para fazer música na UFPB, lembrando que antes disso, não existia o curso de canto lírico na UFPB, né? Já era muito tradicional pelo ensino de instrumentos de orquestra, né? Já era um polo nacional, mas não tinha canto lírico. Eu acho que o Max foi da primeira turma. Primeira turma. E aí, o Max chegou a se graduar em comunicação, né? O TCC dele foi sobre a administração da Orquestra Sinfônica. E aí depois, eu lembro, Max, também, assim como o Max, eu tinha me graduado em outra área, né? Me graduei em Direito. E eu fiquei lembrando que tu ficou insistindo para fazer a prova para entrar como graduada. E eu fiquei, ai meu Deus, será que eu faço? Será que eu não faço? E o Max insistiu horrores. E eu acabei entrando no semestre depois do dele e a gente foi estudando junto. E assim, Max sempre gostou de incentivar o povo, sempre bem humorado, engraçado. E eu acho que essas características também o ajudaram a ir se pondo em busca do objetivo dele, né? Não, claro, em muitos momentos deve ter rolado aquela bad, aquele momento, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui para estudar um negócio, estou estudando o outro, não sei nem se vai dar certo. Mas em algum momento pode ter rolado isso, mas essa característica é importante, assim, de estar sempre com a esperança de que vai acontecer em algum momento, basta vir a oportunidade certa e ter a perseverança de que a música é uma habilidade aprendida, né? De que a música claro, pode haver pessoas sim que têm muita facilidade, mas a maioria de nós precisa mesmo construir tijolo por tijolo. Eu sou um caso clássico disso, de construir tijolo por tijolo. Tijolo por tijolo. Existem pessoas, no caso como você, que sempre teve uma grande facilidade de compreender a música. Para algumas pessoas, eu faço essa reflexão sempre com meus colegas de trabalho, que aí são gente de todo mundo, né? E aí tem gente que, nossa, tem uma facilidade, por exemplo, Ju, como você disse, nunca foi fácil para mim, nunca foi fácil para mim. Mas
mas eu nunca coloquei isso como o problema. Mas eu sempre tive, quando eu comecei, eu tinha um problema muito sério de percepção. Aliás, aí eu vou compreender uma coisa que eu descobri na própria Universidade Federal quando eu estava fazendo o curso, que o meu problema não era de percepção, era de conseguir reproduzir a minha percepção. E aí, na minha cabeça, são duas coisas completamente desassociadas. Entende? Para a questão da afinação. Quantas e quantas vezes que ninguém sabe disso, mas você lembra de um piano que tinha na Universidade Federal, bem velho de coda, com a cauda longa, ele, bem velhinho, que eu acho que ficava, não sei aonde que ele ficava. Ju, eu me deitava nele, ficava tocando as notas para sentir a vibração. Quantas e quantas vezes eu comecei a perceber a música não pelo ouvido, no meu caso, mas por uma percepção da vibração que ela fazia no meu corpo. Olha que louco. Na verdade, eu escutava perfeitamente. Marcelo Ferreira, que é um barítono de Pernambuco, que é doutor indiano, uma das pessoas que eu tenho um grande respeito, carinho, estima, porque se tornou um amigo, né? Que Marcelo foi uma das pessoas que mais me incentivaram a estudar seriamente a música. Ele sempre dizia isso: você não é desafinado, você ainda não aprendeu o percurso, mas quando você aprender, você vai ver que tudo isso vai fazer assim, pum, uma bolinha de sabão. Ele vivia falando essas coisas. Olha que Marcelo já dizia isso com... Quantos anos ele tinha, meu Deus? 20 anos, ele já falava essas coisas comigo. Então, isso aconteceu. Finalmente, eu consegui perceber essa coisa, me ajustar para essas coisas. Mas, mesmo assim, a coisa não foi fácil. Porque uma coisa era resolver um elemento da base. E aí tinha todo um outro universo que foi aquele que realmente me fez apaixonar pela música, que é a questão da estética musical, a percepção do estilo, a frase. Meu Deus, isso foi a coisa que mais me encantou e que realmente não me permitia mais dormir. Porque eu poderia... Porque eu não dormi? Que às vezes eu fazia um teste, fazia alguma coisa, era reprovado. Mas quem disse que eu tinha tempo de ficar chateado, ou ficar triste, ou ficar mal? Eu queria aprender, eu consumia música, principalmente no período da universidade, porque eu queria a parte filosófica, histórica. Já que eu tinha deficiências em outras partes práticas, a parte filosófica era aquela que me ajudou mais na condição de que quando eu tinha que reproduzir a música, eu dava um sentido a ela. Então, é isso. Já que uma pessoa tinha que passar uma frase uma vez, eu passava 6 para aprender. E era assim que eu multiplicava. Aí uma pessoa vai passar 2 vezes, eu vou passar 12. Até que o cérebro não concatena a coisa de modo justo e segue. E sempre foi assim. Sempre foi assim. É isso. Vou deixando falar também, né? Senão... Não, mas é pra gente te ouvir mesmo, Max. E é muito legal você contar essas histórias, porque essa é uma história que se repete com muita gente. Aqui, em outros lugares onde tem ensino de música, das pessoas começarem... Porque o Brasil ainda, no governo Lula, isso estava para acontecer, iniciou esse acontecimento, que é a obrigatoriedade de ter aula de música na escola básica, mas aí teve um retrocesso de legislação, né? E a gente está naquele limbo, lutando ainda para voltar a música realmente como obrigatoriedade. E por que eu estou falando isso? Porque muitos brasileiros vêm descobrir, meu Deus, olha só, queria ter estudado música antes, porque agora estou com 20 e poucos anos, descobri que quero ser cantor de ópera. E em outros lugares as pessoas vão se preparando para isso desde criança, né? Podem não estudar canto lírico quando criança, porque é pesado, né? Mas aí estuda um piano, faz parte de um coralzinho, vai brincando daquilo, se preparando, né?
E aí o jovem brasileiro que de repente descobre, caramba, eu queria ser músico, ó, isso, eu só vim ter contato com isso agora. E aí tem É, muita gente que, quando descobre a realidade de outros lugares, aí fica pensando assim, ai, não vou me meter nisso mais não, porque não vai ter espaço para mim. sim. Porque eu comecei tarde, eu tive problemas, eu sou pobre, não posso ir para um festival, alguma coisa. E aí assumem a negatividade, né? Assim, não é que a gente está falando assim, de meritocracia da maneira como às vezes uma elite um pouco perversa fala. Mas eu acho Claro, que nós temos que ser nossos primeiros aliados, né? Não claro. desistir, passar muitas vezes e saber que alguém que é muito gostoso saber que alguém que começou tarde, começou com problemas musicais, terminou na Itália, lá no berço da ópera. Olha que lindo! Isso é muito gostoso de ouvir, porque é um exemplo para a gente dar para os nossos alunos, mais do que a nossa própria o nosso próprio incentivo, né? De dizer, não, vai dar certo. Você é uma prova que deu certo. Gente, tem gente pedindo para Max cantar no final da transmissão. Será que rola aí? Depois a gente faz uma palhinha famosa, né? Então, eu vou respondendo É. algumas perguntas que eu estou vendo aqui, Ju. Vai falando, Até o povo tá falando aí. Michel Costa me faz uma pergunta, né? Como foi, é o Conservatório de Bolonha? Quando eu estava terminando a Universidade Federal da Paraíba, eu tinha recebido uma proposta para fazer, eu recebi um convite para fazer o mestrado nos Estados Unidos, porque eles tinham aceitado o mestrado em canto, porque eles tinham aceitado a minha graduação em comunicação como base, porque para eles importava que eu chegasse e apresentasse, sabesse fazer, soubesse cantar, né? Então, mas infelizmente ou felizmente, que não tem. Eu sempre uso uma frase que minha avó e meu pai sempre diziam para mim: não tem um mal que não venha para um bem maior. Então, tudo que acontece tem um porquê e a gente vai reconhecer mais na frente. Tenhamos calma e paciência que ninguém salta 2 degraus. Todo mundo só sobe um por um. Não tem jeito. É natureza isso. Então, para a música, para o canto, isso já vai como resposta para a Thaís Kelly, que nos escreveu aqui. Então, isso quer dizer que eu poderei ser uma cantora? Sim, Thaís, você pode ser uma cantora. Isso vai depender de alguns outros fatores, mas que não seja por falta de força de vontade, entende? Então, eu não, quando eu decidi ir para a Europa fazer uma audição, eu estava indo para a Escola de Ópera de Bolonha, do Teatro Comunale, porque o teatro, que sarebbe o teatro municipal, eles chamam de comunale, né, de que é de comune é a prefeitura. Então, e aí eles abriram uma inscrição para ser aluno da escola de ópera, quer dizer, o ópera estúdio deles. E eu fui fazer a audição. Foi fantástico, porque assim, foram 5 dias de provas, eu fiz 3 dias de provas, que foram intensos. Fiz 4 dias de provas, que foi intenso. Tinham mais de 300 pessoas inscritas, de todo o mundo, americano, japonês, inglês, francês, chinês, nossa, russo, tinha a metade do grupo era russo, chinês, coreano, enfim. E aí a gente tinha que fazer prova. A primeira era a primeira audição. Você chegava e cantava uma área e eles escolhiam entre 6 peças que você levou, eles escolhiam uma outra. E eles me escolheram para cantar uma canção. Primeiro eu cantei uma área, a área de Tosca, e depois a área de harmonia de Tosca, e depois eles me pediram uma canção em francês que eu tinha portado, que eu tinha levado. E eu cantei. Terminou? Ok. No outro dia me chamaram para fazer. Passei para outra fase, né? E aí assim ia. A outra fase eu fiz prova de solfejo à primeira vista, uma leitura com a professora que estava com lá, ela chegava no piano, na frente da jurinha, e ela fazia a aula como se fosse uma pequena aula de canto. 2 vocalizes, 3 vocalizes, e ver como você reagia às coisas que ela dizia.
isso é um elemento muito importante para quem está nos ouvindo, é o seu comportamento, a sua postura diante de alguém que diz para você palavras negativas. Porque ela não me fez nenhum elogio. Ela me colocou em uma situação realmente de dificuldade na frente das pessoas. E eu ria. E eu dizia, não, vamos tentar de novo. Peraí, não é assim não. Vou de novo, minha filha. Não é assim não. Bora. Aí ela botava para rir e começava de novo. Porque já viu que na situação de pressão, eu sabia e eu não ficava ali fazendo, como é isso? Ah, sim, ok, vou tentar. Ah, que bom sua percepção. Nunca tenham esse tipo de postura, porque quem está ensinando compreende que você está fechado. Embora você use palavras gentis, a pessoa que está fazendo leitura com você, ela percebe que você está fechado. E tudo que ela falar, você vai fazer ali na hora, mas depois vai sair dizendo: nunca eu vou fazer isso. Então já sabe que não pode perder tempo com você. E aí eu fiz as provas, eu fiz a lição e aí cantei. Eles pediram para que eu cantasse, eu cantei mais 3 áreas do meu grupo, de coisas que tinham lá. O terceiro dia eu passei. Passei de novo. No terceiro dia, me chamaram para fazer a lição. Aí a gente tinha que ir com roupa de malhação, essas coisas, né? Porque a gente ia fazer uma aula de técnica attoriale, como eles chamam aqui, que eu acho que qualquer português pode entender, né? Na língua portuguesa você pode É. entender isso. Meio que uma aula de teatro, né? De corpo, essas Exato. coisas, né? Eles queriam saber como a gente era capaz de se mover no teatro, no palco. Então ele fez várias técnicas atoriais e aí eu dei sorte, porque a minha nota foi a mais alta. Eu fui bem. Na fechação, né? Nota 10! Aí eles gostaram muito disso, porque é uma outra coisa muito importante para quem quer ser cantor lírico. Se você quiser somente cantar bem, maravilha. Você vai lá vai fazer somente um concerto, você coloca seu vestido maravilhoso, as meninas, né? Depois a gente fala sobre isso, Juliana, na outra live, de como se vestir, como para ir para lá, para como se apresentar, enfim. Mas quando você está no palco, e principalmente agora com o novo teatro, que a Alemanha é muito forte nessa área, eles se preocupam muito menos com a voz. Abre um parêntese. Não quero dizer que os cantores ou a escola alemã seja incapaz ou insuficiente. Não é isso. São maravilhosos. Mas eles não aceitam somente uma boa voz, uma grande voz. Eles querem que você cante. Eles querem que você interprete. E isso não é somente com a voz. Você tem que saber, o corpo tem que agir. Enfim, passei também, tive a maior nota, passei, fui bem para a última fase, que foi a etapa final, que era cantar no Teatro Comunale de Bolonha, com os diretores artísticos do teatro e o superintendente do Teatro Comunale de Bolonha. E aí eu cantei a área que eu tinha cantado ali no início, que foi Recondita Harmonia della Tosca. E aí foi uma emoção tremenda, porque quando terminou, o resultado ia sair no outro dia. E eu estava dentro de uma pensão, que foi um amigo que me tinha já recomendado, vai para lá, que era uma casa de velhinhos. Imagina, eu dormia lá. E aí, mas antes de ir para lá, eu não ia aguentar da ansiedade. Eu fiquei esperando do lado de fora. Assim, depois que desciam do palco, eu fiquei lá esperando. Quando o diretor desceu, eu parei ele, disse, por favor, me dê o resultado. Ele, só sai amanhã, Max. Tenha calma, você foi bem, vamos dar um resultado para você amanhã. Eu disse, eu vou morrer. Aí eles botavam para rir comigo. Você quer me matar, bexiga lixa do estopor balaio. Aí ele disse, eu não sei se eu posso contar, porque eu vejo ele muito, né? Aí se olhavam entre eles assim, vocês acham que eu devo dizer agora? Ele não está tão bem. Aí ele me olhou, estendeu a mão e fez, bem-vindo à Escola de Ópera de Bolonha. Aí eu parei um pirralho preto de plástico na hora, eu chorei. Não, eu fiquei... Foi muito... Foi uma emoção muito grande, Juliana.
E eu dali não sabia o que mais fazer. Eu não sabia o que fazer. Porque, veja, agora veja, isso eu falei quando eu cheguei aqui. Mas para chegar aqui, eu tive que me preparar primeiro. Porque alguns meses antes eu tinha feito o concurso em São Paulo, que foi o Maria Callas. E eu não passei nem da primeira fase. O diretor que me deu a bolsa lá em Bolonha, que me aprovou, que ele não estava sozinho, ele tinha uma banca enorme, ele estava no jurado. E ele veio falar comigo depois. Você cresceu muito. Você é uma outra pessoa que eu conheci no Brasil, alguns meses antes, no concurso Maria Callas. Se você tivesse cantado assim no concurso Maria Callas, você tinha sido premiado. Mas você mudou completamente. E eu estou muito curioso para saber o que você pode fazer daqui em diante. Foi essas suas palavras. Eu fiquei muito emocionado. Então, para dizer, inclusive, as pessoas que estão começando agora, não se deem por vencidas porque você não passou, porque você não foi bem, porque somente a preparação de vocês é que vai poder contar o que pode acontecer. A diferença entre o que é agora e o que é daqui a um mês, 2 meses. Eu vou falando e vou lendo o que as pessoas estão escrevendo, viu? Sim, pois é. O povo dizendo canta, lindo. Sua mãe deve estar com orgulho. Enfim, um monte de gente mandando coraçãozinho, florzinha. É, e aí, se você quiser dar uma paradinha para saudá-los, ou deixar para o final, enfim. Só enquanto o Max vai olhando aí, Uma coisinha, vai? como é, Max? Canta alguma coisinha então, vai. Ah, Vem. Ma il mio mistero è chiuso in me. Il nome mio nessun saprà. No, no, sulla tua bocca dirà. Quando la luce splenderà. Lindo! Maravilhoso! Peguei qualquer nota. O que, Max? Peguei qualquer nota, qualquer tom. Sim, Mas eu acho sim, que era. também sem acompanhamento, né? Só para deixar o público aí feliz mesmo. Muita gente que já conhece você cantando e tava com saudade de ouvir tua voz. Ó, choro de emoção, bravo! Show! E, gente, só lembrando que essa live do Instagram ela só fica disponível por 24 horas, mas nós vamos baixar e publicar no Facebook. No Facebook você pode ver para o resto da vida. A gente vai marcar o nosso querido Max J lá, e enfim. Então, Max, era isso que eu ia pedir. Eram duas coisas que eu acho importante para o público de alunos. Excelente, Alfredo! Bravo! Duas coisas que eu queria que você falasse para os alunos. Você falou do começo, né, da sua trajetória. Aí, contou das dificuldades do início e tudo. Aí contou já a seleção para Bolonha. Agora, o que você estudou mais pesado? O que você estudou com mais afinco entre o concurso do Maria Callas, que não deu certo, e Bolonha, que deu certo? Qual foi o teu projeto de estudos, né, que fez a diferença? Sim, então vamos lá. E isso eu falo para todo mundo, para os meus alunos que estudam comigo. A grande diferença, o que você percebe a diferença de um cantor para outro, inicialmente, é como ele canta. Como ele canta, aí se abre um mundo, né? Porque ele tem uma referência, primeiro de tudo, ele tem uma referência de quem canta, como canta e o modo como canta. Isso é muito importante. Que tipo de frase faz? Quer dizer, a sua percepção musical. Então,
agora a gente vai. Isso nos faz diferenciar um cantor do outro. Então vamos lá. Como é que eu percebo imediatamente a questão de um cantor? Veja, vamos lá. É melhor. Vamos pegar do início. Para chegar em Bolonha, que foi que eu fiz? O maestro que me estava seguindo, ele começou a dizer: olha, você precisa estudar mais o solfejo. Por quê? Às vezes, fazer um solfejo que a gente pega uma tá, tá, ti, tira, ti, tá, 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 tá. La fa, mi, fa, do, si, la. Sarebbe la prima frase di Carmen. La fleur que tu m'avais jetée. Uma coisa é você dizer as notas, outra coisa é como você as apresenta. É o que eles fazem a diferenciação aqui do modo escolástico, que é que você faz, bate nota, né? Tá, tá, tá. Era uma frase que, inclusive, o nosso maestro de Durier sempre usa muitos exemplos de como se diz, do grande Eliezer de Carvalho, que foi esse grande monstro, esse maestro cearense que depois ganhou o mundo inteiro, inclusive transformou as nossas vidas na Paraíba. Durier sempre usava frases, e uma frase que ele dizia, porque era uma das coisas que eu fazia, era: eu saía do meu trabalho e ia para o ensaio do coro sinfônico. Eu chegava uma hora antes para assistir a orquestra sinfônica jovem, estudando, passando, que era com o maestro Durier. E aquilo para mim era lição de estética musical. Ele dizia: eu quero um lá bemol. Aí dizia: Leia, me dê. Se ela estiver nos ouvindo, ela vai dar risada, porque ela lembra disso. Leia, me dê um lá bemol. Fom. Não, Leia. Esse não é um lá bemol cheio de emoção. Eu quero. Aí ele dizia o tipo de emoção. E Leia: Fom. Não, Leia. Não é assim. Lá, lá, lá. Leia, não é assim. Lá, Leia, não. Até de um trato, ela. Lá. Aí ele dizia, sente a diferença? Muitos não percebiam. Eu, eu tremia dentro. Aí ele citava esses exemplos. Elisa de Carvalho dizia que o problema não é quando ele fez uma pergunta. Não, essa nota está errada, a frase está errada. Ele dizia: mas maestro, eu estou tocando todas as notas. Ele dizia: exato, a música não está nas notas, está entre elas. Então, é mais ou menos isso. Então, eu comecei a estudar o solfejo de uma outra maneira, que é o que normalmente eles fazem aqui. Quando você estuda, você já vai com a intenção do que está escrito no texto, do que está. Isso foi mudando, inclusive, a minha percepção musical. Então, eu estudei bastante música, e depois que eu cheguei na Itália, eu fui fazer o percurso que me foi solicitado. Eu fui ter aulas com uma professora que ela colocou a minha voz na posição dos sons que eles utilizam aqui. E todos disseram: sua voz mudou completamente. E eu fiz isso em menos de 15 dias. Então, praticamente, foi isso, Juliana. Eu estudei muito, e aí comecei a perceber uma coisa para quem está começando. Por exemplo, você tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Vamos dizer que se eu pegar um aluno seu hoje e disser assim: eu quero que venha fazer uma audição para o Teatro Municipal de São Paulo. Sim, gente, porque o Teatro Municipal de São Paulo, assim como o Teatro do Rio, assim como o Teatro de Manaus, o Teatro de Belo Horizonte, o Teatro da Paz no Belém. norte, exato, em Belém, o Teatro Guairão, em Curitiba, eles estão produzindo ópera. De modo independente, como eles conseguem fazer, mas eles fazem. Às vezes com a ajuda do Estado, às vezes com companhias independentes. O Teatro São Pedro continua a produzir. A gente está falando de um tempo ordinário, não um tempo de pandemia, tá? Então, se prepara para fazer uma audição lá. Aí, Max, como é que eu vou me preparar? Bem, vamos fazer a primeira pergunta. Para vocês que estão em casa, que estão ouvindo. Quais são as suas 5 áreas para fazer uma audição? Pense, não precisa vocês escreverem, mas pensem.
Quais são essas 5 áreas? Elas estão prontas? Se alguém pedir para você cantar agora, você canta todas as 5? Ah, mas espera aí, eu tenho que me preparar. Exato. Um cantor é como um atleta. Tem que estar alinado todos os dias. Ele tem que estar exercitado, alongado. É feito um bailarino. O bailarino que chega e ele tem que alongar, ele faz todos os dias. Ele aquece a musculatura todos os dias para que ela vá para o lugar e esteja, quando ele precisar ativar, ela está pronta. Ok? Então, 5 áreas. E quais são essas áreas? Você vai desenvolver de acordo com a sua capacidade para ser seu repertório base com o seu professor. E ele que vai verificar com você de acordo com a sua classificação vocal, a sua capacidade técnica, a sua compreensão musical e a sua compreensão do que você está fazendo ali, né? Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Eu sou um soprano lírico pieno ou lírico cheio. Qual é o meu repertório? Tá aqui as 5 músicas, as 5 áreas de ópera que a sua professora junto com você construíram. Ah, mas eu vou cantar somente isso? Não. Você vai cantar outras coisas que vão enriquecer essas 5. Porque com essas 5 tem o cavalo de batalha. Você vai cantar essas 5 para o resto da sua vida. Pelo menos até que você não mude de repertório. Porque seu repertório base é esse. E é daqui que um teatro te escolhe. Vou fazer uma audição em São Paulo. Aí levo 5 áreas. Vou para o Rio de Janeiro. Eu vou levar outras 5? Não. É sempre, sempre as mesmas. É isso que faz a diferença. Cada vez que você canta melhor. Até erra, mas você já sabe que errou. E você já sabe que aquela respiração ali não pode acontecer. Tem que ser mais assim, tem que ser mais assado. E você vai dosando. Então, voltamos ao bailarino. O bailarino, para poder fazer a pirueta, ele tem que exercitar. Ele faz 99 vezes. Na 99, se ele errar, ele começa de novo. Porque deve ser perfeito o giro. Ele tem que dar um giro que tem 29 vezes, se não me engano. 1, 2, 3, 4, 19 vezes, não sei. Se ele chegar na última, ele não for perfeito, vai fazer de novo até ficar a mesma coisa. Um salto, uma passagem, a voz não fica perfeita. Se eu não domino essa messa de voz, então eu não estou pronto para fazer aquele repertório. Professora Juliana, por favor, me passe um repertório que eu possa... então vamos encontrar uma outra coisa que pode te ajudar. Para quando você for fazer aquela parte ali, fica mais fácil. Mais ou menos isso. Que maravilha, Max. O povo aí tudo falando, né? Que bom. Anotem essas dicas preciosas. Ser humano generoso, iluminado. Olha, gente, e não tem segredo. Não fiquem esperando que vai chegar uma... Porque eu acho que, da minha experiência que eu tive com todos os meus amigos e colegas que eu tive, é que a gente sempre espera que vai chegar alguém com uma baquetinha mágica, vai tocar na nossa cabecinha, pum, e a gente vai se transformar numa... Não existe. Tem que estudar seriamente. Tem que fazer exercício seriamente. Tem que fazer um desenvolvimento. Veja, eu tinha um problema. Eu sei que um colega que tem uma facilidade. Eu tenho amigos que aprendem óperas em 3 dias. Eu peço pelo menos umas 3 semanas. Já fiz ópera que aprendi em 1 semana. Mas eu podia ter feito melhor. Entende? E aí esse risco eu não corro mais. Eu não faço mais isso. A gente faz no início, mas eu não faço mais isso. Eu, para apresentar, por exemplo, eu agora vou cantar em agosto, se voltar tudo aqui agora, eu tenho a ópera I Lombardi alla prima crociata de Verdi, tenho Nabucco de Verdi, tudo em agosto, no mesmo festival. E depois eu vou cantar o Requiem de Verdi. Todas 3. Eu já cantei, eu tenho pronta todas 3. Mas eu estou estudando como se fosse a primeira vez. Solfeginho mesmo.
Uhum. Patati, tarari, tata. Não, peraí, ó. Aqui não é uma croma, é uma semicroma. Olha de lá. Não é uma cocheia, é uma semicocheia. Peraí. Agora, por que tá me pedindo isso? O diretor que vai te ouvir pela primeira vez, ele sente tudo. Se você estudou, se você sabe onde vai respirar, onde você vai, vai escutar, vai ouvir quem faz bem, tome uma referência. Era isso, não está bem assim. Ah, olha, tem muitos grandes cantores que cantam, que aí você escuta, mas se você for olhar a partitura, opa, não é exatamente assim. Porque se você chegar fazendo exatamente com o erro que você ouviu, o diretor escuta na hora. E vai dizer, você ficou escutando demais aquele cantor, né? Ele Ele sabe sabe. até qual foi o vídeo que você assistiu. Ah, você está escutando Sim, muito fulana de tal, do ano tal, né? sim, sim, exato. E É. veja, em setembro eu tenho o Trovador. Eu vou debutar o Trovador na Coreia do Sul. Se tudo, eu estou falando isso se não tiver mais o problema de coronavírus, hein? E aí é É. um outro verde. E depois, imediatamente, um Dom Carlo, na Romania. Já é um outro verde. E depois um Bali Máscara. Então, tá vindo dessa maneira. E eu estou estudando feito um maluco. Estudo aquela. E veja, pelo fato de já estar estudando uma coisa, quando vou estudar outra, aquela outra coisa que eu estudei me ajuda nessa. Mas eu não destruo essa, porque essa aqui é uma novidade e eu gosto. Entende? Uhum. É É. 5 áreas. Gente, 5 áreas. Prepara 5 áreas. Elas têm que ser perfeitas. Perfeitas. Não somente musicalmente, mas dentro do estilo, a pronúncia, a intenção. Isso é o que mais conta. Quando você vai chegar e olha, a meritocracia funciona. Até um certo ponto, obviamente. Mas ela funciona. Porque se você conseguir fazer bem o que você pretende, vai fazer uma audição, tenha certeza que se não te pegarem no primeiro momento, é porque já tem outros planos naquela condição. Mas ninguém esquece de você. Saibam disso. Saibam disso. Ninguém esquece de você. Voltando para a história do Maria Callas. Lembra que eu tinha feito Maria Callas em 2007 e eu não passei nem da primeira fase? 2007 não, menino, 2009. Eu não passei nem da primeira fase. 2011 eu voltei, fiz o Maria Callas e fui um dos vencedores. Eu venci o prêmio de melhor intérprete de Carlos Gomes. Então, que inclusive virou uma paixão, né? Carlos Gomes é paixão mesmo, então. Então, não se apavorem porque vocês estão começando agora, porque está tarde. Não existe isso. Não existe. Eu estou vendo. Não existe. Eu tenho colegas que começaram a cantar de verdade depois dos 36 anos. Claro, muitas outras começaram a cantar com 22, a maioria, mas dependendo do repertório, dependendo do que você faz. Se você for bom, você chegar, aí você vai assim, mas ser bom é muito relativo. Isso é verdade. Mas se você tiver, então, se você for correto no que você está fazendo, podem dizer o que quiser, menos que você não é, que as pessoas não possam pensar em você. Por Isso. exemplo, quero fazer um concurso. Professora Maria Juliana, eu quero fazer um concurso. Qual é o tempo de preparação que vocês estão dedicando a esse concurso? Se preparem um ano antes. Vocês não já sabem que o concurso no Brasil acontece sempre naquele período, não naquela data, mas naquele período. Se preparem um ano antes. Quantas vezes vocês vão para o pianista sozinhos? Olha, professor de canto corrige erros técnicos e te ensina a cantar no início. Mas eu acredito que, inclusive, vocês, alunos do curso de extensão que estão começando, vocês já cantam, né? Vocês já fazem, já cantiquem, como dizem aqui. Talvez não sejam profissionais, mas já cantam. Então, a professora vai corrigir muito a questão da respiração, do apoio, da produção do som, a coluna de ar que deve ser criada, a impostação, a abertura interna, o som que tem que estar na frente, o som que tem que estar sempre na frente, como dizem os italianos, na máscara, né? Máscara. Isso, na máscara. Então, é isso. Vocês vão corrigir com ela. O resto
praticamente a música vai ensinar muito a voz de vocês. Vão para um piano. Reserve mesmo uma ou duas aulas por semana com um pianista para passar. Lembra das 5 áreas do repertório? Lembra as 5 canções que vocês, ou área, ou chanson, ou lead, o que for desenvolvido com o professor de vocês. Mas tem que ser passado e repassado. Ah, mas eu não preciso do pianista. Precisa. Precisa. Porque você vai começar a ter uma orgânica com a harmonia que a sua percepção é uma. Quando você está dentro da música, você começa a perceber de outra maneira. E você começa a sentar, a deitar, sobre como eles dizem aqui, a flutuar dentro da harmonia. E a voz começa a casar com aquilo. E realmente faz a diferença. Faz a diferença. Eu achei interessante isso que tu falou, Max, a respeito da história da meritocracia, porque retomando isso que você conversou, o que eu também reforço com a minha opinião, dizendo o seguinte: o mundo tem muitas injustiças, o Brasil também muito mais, né? E aí nós temos injustiças com os pobres, com as mulheres, com os negros, com os indígenas. A gente sabe que tudo para essa população é mais difícil. Só que a gente não pode esquecer que se a gente está num ambiente mais hostil, a gente tem que ser muito bom. Nós que, mesmo tendo origem pobre, mas fomos privilegiados com a possibilidade do ensino superior, ou até mesmo de uma extensão, desculpa, numa universidade federal, que ainda são os redutos onde tem um resguardo do conhecimento, né, no nosso país, ainda são as melhores instituições de ensino. Sim, Se mesmo pobre, favelado, negro, mulher, homossexual, eu estou falando das populações perseguidas, né? Indígena, você teve a oportunidade de entrar ali, da sua comunidade, de pessoas oprimidas, você já é um privilegiado. Então, dê conta do recado, no sentido de que, assim, quando a oportunidade aparece, você tem que estar pronto, né? Então, quando o Max pôde, né, dentro de anos de luta da vida dele, quando ele pôde pisar na Itália, ele estava pronto. Ou ele estava ficando pronto, né? Então, assim, imagina se Max fosse... Ai, eu sou uma pessoa que eu mudei de cidade para estudar, sou nordestino, na nossa região não tem tantas oportunidades, tentei muitas vezes em festivais, fui para um canto e para outro, mas o pessoal ainda diz que eu preciso aprender bastante. E aí, se Max tivesse se deixado vencer por isso e não tivesse feito o dele, claro, isso ele é uma pessoa que tem consciência social, é um cara progressista. No amplo, no macro, ele defende as populações que necessitam de ajuda. Contudo, ele, Max J., já que ele tinha direito de fazer uma refeição, nem que fosse no RU, e tinha um trabalho muito sacrificado, lembrou agora? Tinha um trabalho muito sacrificado para poder se manter na outra cidade e trabalhar e estudar. Podia parecer que o mundo fosse todo contra ele, porque ele não vivia uma vida fácil, né? Mas ele botou na cabeça que tem pior do que eu. Tem gente na rua, tem gente que não tem apoio do seu entorno. Eu estou procurando em quem me apoiar. Então, assim, eu acho que a gente tem essa discussão de saber que tem as populações que realmente têm o acesso mais dificultado, e a gente tem que lutar contra isso. Nós não podemos dizer que uma criança que nasce numa família de classe média alta ou rica, que sempre teve piano em casa. Claro que se ela quiser se tornar artista, músico, né, vai ser mais fácil.
Mas não é impossível para o povo, porque se a gente botar isso na cabeça é pior, é como se fosse se entregar à opressão, né? Gente, ó, a transmissão vai cair em 15 segundos, mas aí eu vou começar outra, que aí a gente vai entrar nos finalmente, né? Max vai falar das coisas mais interessantes que ele tem feito ultimamente na Itália, os principais conceitos e Pessoal, estamos voltando. Eu vou agora chamar Max J de novo para ele contar agora, por último, como que está sendo esse momento mais recente da vida dele, né? Esses anos de Itália, as óperas que ele tem feito, né? Max é um cara muito da ópera, embora também faça concertos, faça. Vocês estão vendo aí que ele vai cantar um Requiem de Verdi, né? Uma coisa religiosa, mas é um homem da ópera, né? É a tua cara. E aí, queria que Max falasse pra gente o que é que ele fez, assim, que ele acha de mais importante, né, ultimamente, assim, as grandes produções, né, que ele participou, enfim, foram, muita coisa, né? Teve Sim. Carmen, teve mil coisas. Então, assim, eu acho, Ju, eu fiz muita produção de nível importantíssimas, mas também muita produção de nível mais baixo, né? Que eu faço Uhum. sempre que posso, porque isso me ajuda. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo, estou ouvindo. É, porque eu não estou te ouvindo bem. Ah, eu vou ver se eu ajeito aqui. Vou fechar a janela, talvez seja barulho. Não, não, é que abaixou mesmo, que chegou uma ligação para mim, eu fui tirar e aí ficou baixo. Se você me chama. Não, vamos assim. Não é nenhum problema. Eu estou te Vá. escutando baixo, mas te escuto. Enfim. Então, é, eu vou pegar por todas as coisas que eu já tinha feito, tá? É, porque às vezes você faz eu fiz muita apresentação, assim, é, eram sempre níveis profissionais, não amador, mas isso me ajudou muito a preparar o repertório para quando uma casa de ópera mais importante me chamasse, eu tinha pronto, entende? Então, eu não tinha a dependência de recomeçar, de aprender tudo do início, porque a coisa mais difícil do mundo é o debuto. É quando você vai fazer pela primeira vez, porque você está ansioso, você nunca escutou a orgânica da orquestra, os tempos, o maestro que às vezes está muito preso com as entradas da orquestra. Então, enfim, mas existem algumas que foram pontos chaves para mim. Por exemplo, a primeira de todas, que foi em 2007, que foi quando eu decidi largar tudo e eu fui um dos premiados no concurso Eleazar de Carvalho em Fortaleza e eu fui cantar a Viúva Alegre. Então eu tive um grupo de pessoas que me acolheram maravilhosamente bem lá, que inclusive são pessoas que eu carrego comigo no coração e são pessoas foram muito importantes naquele momento para mim. Então o teatro José de Alencar, eu acho que é José José de Alencar. Alencar, que é maravilhoso, foi o primeiro lugar que me hospedou como um cantor lírico. Então isso foi para mim realmente foi uma diferença muito grande. Depois com certeza, foi ter debutado ainda como aluno, que eu ainda era estudante, foi ter debutado Tosca com Aslico, que é a associação Associação Lírica de Como, que é onde tem o Lago de Como, que era presidida pela senhora Giovanna Lomazzi, que era a melhor amiga de Maria Callas, e ela me escolheu, fiz um concurso, que fui um dos vencedores do concurso, e ela me escolheu para fazer Mário Cavaradossi. E aí foi uma emoção muito grande conversar com ela sobre a Callas,
e sentar com ela ali, ficar ali do lado dela, e ela me falava coisa, e eu chorava como um bobão, né? Chorava tanto, ela me emocionava com essas coisas. Então isso foi um outro marco. Um outro também que foi muito importante para mim foi quando eu, em 2012, cantei Carmen em Salvador. E eu debutei Carmen em Salvador. Então, voltando a falar sobre a questão da ópera, do mercado e tudo mais. Gente, Salvador, quem comanda é o mercado do carnaval. Então, a indústria do carnaval, ela comanda não somente no período de carnaval. Tudo, todos os recursos da cultura, praticamente, é para alimentar o carnaval. O carnaval, quer dizer, a cultura do carnaval. O pelourinho, os afoxés, o olodum, timbalada, e todos aqueles que criam projetos, porque todos esses projetos são inseridos na comunidade para as pessoas, as pessoas que são negras, pardas, mulheres, as pessoas que são discriminadas. Isso é muito forte na Bahia. Então eles fizeram somente 5 restas, que já seriam muitas, né? 5. Eles se arrependeram, porque foram 5 dias de casa lotada e as pessoas brigando para conseguir um ingresso para poder entrar. Então, se eles tivessem feito mais 5, teria sido 10 dias de casa cheia. Porque foi uma explosão e as pessoas reconhecem esse tipo de atividade. Porque, olha, o teatro de ópera, as pessoas, inclusive, começam a falar nesse período de coronavírus, que nós temos estão chegando mensagens para mim, eu preciso tirar da frente. Então, nesse período de coronavírus, começam a falar de que a ópera vai passar a ser streaming, vai se falar, vai ser direta, vai ser como. Não vai, porque isso perde completamente o contexto da ópera. A ópera não pode ser microfonada. A gente quer escutar música ao vivo. Não pode ser feita com uma base. Tem que ter uma orquestra. Entende? Então, isso é o que faz a diferença, porque as pessoas se impressionam a escutar dentro de um teatro uma voz que soa dessa maneira, que corre dessa maneira, e que é capaz de fazer todas essas nuances ao vivo. Né? Então, é muito forte, é muito impactante. Então, esse foi um outro marco. Um outro marco foi quando eu debutei como profissional em 2014, na Itália, no Teatro de Pisa. Eu debutei num papel talvez o mais difícil para o papel dos tenores, que é os Contos de Hoffmann. Hoffmann é um papel muito longo, é incansável, são 5 atos, 4 atos, depende da produção da ópera. Então, da edição da ópera. Então, essa ópera foi muito forte, porque inclusive uma revista inglesa me colocou entre os melhores cantores do mundo na época, né, que eu estava debutando. Então, me colocou do lado de Kaufmann e me colocou, está lá no site, inclusive é domínio público, Grigolo e todos aqueles outros que estavam lá. E eu fiquei ali. Assim, não tinha uma classificação. Eram os 5 melhores cantores, eram 5 tenores, e eu estava lá no meio. Então, isso para mim foi emocionante. Foi o primeiro dia de 2015, saiu essa informação. Eu chorei, vocês não podem imaginar. Porque não é que eu estava cantando em Viena, não é que eu estava cantando nos teatros de Metropolitan, os mais famosos teatros, né? Eu cantei em Pisa, que é um teatro que é um teatro municipal de São Paulo, do Rio de Janeiro, o Teatro de Pisa. É um teatro menos importante, vamos dizer assim, menos famoso do que os outros, mas é um grande teatro. E eu fui muito feliz com isso. E recentemente que eu cantei o Requiem de Verdi com o maestro Gustav Kuhn, que é um dos nomes mais importantes da música austríaca, de produção de Wagner, de Strauss, e ele me escolheu entre tantos para fazer o tenor, né? E para você ver a questão do estudo, Juliana, e da preparação.
quando eu cheguei para fazer primeiro ensaio com ele, eu fiquei tão nervoso, porque ele é muito duro, ele grita com as pessoas, sabe? E ele, austríacos, ai, 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 ai. E eu rio. Eu me acabo de rir com essas coisas, porque eu acho meio assim, sabe? Eu dou por mim. Enfim. Aí, quando eu tava tão nervoso que eu não conseguia ficar com a partitura na mão. Aí eu fechei a partitura e botei lá apoiada, né? Aí ele olhou pra mim, no meio do nada. Tinha um coro com mais de 200 pessoas, orquestra. Ele olhou pra mim e fez... Só fez isso, de longe, que eu tava mais ou menos uns 20 metros onde ele tava, porque os solistas pra ele canta atrás. Depois eu coloco o vídeo pra vocês. Na frente do coro, não é do lado do maestro, né? Na escritura da partitura é escrita assim. E aí ele me olhou e fez, você vai cantar sem partitura? Aí no rap eu quero uma missa, né? Posso, maestro? Eu tava tremendo já. Ele não me olhou mais. Ele não me deu uma entrada. E eu cantei toda de memória. Tá querendo? Isso foi um divisor de águas para mim e para ele. E ele me chamou na frente de todo mundo. Eu cheguei lá, ele fez uns cumprimentos na frente de todo mundo e a orquestra se levantou e bateu palmas. Porque era a primeira vez que alguém ia debutar o Requiem de Verdi e cantou a memória. Na primeira prova. Depois ele me pediu, mesmo assim, mesmo que você não olhe, porque é muito elegante quando você está com a partitura na frente. As pessoas que não usam a partitura fazem quase snob, né? Mas use. Eu disse, porque se tiver algum problema, você se acha. Eu disse, com certeza, mas fique tranquilo, está certo. Aí disse, use também porque você é tenor, e eu não confio nos tenores. Pode Isso crer. foi um grande divisor de águas isso. para mim também. E a última eu cantei La Gioconda. Isso foi, o Requiem de Verdi foi na Áustria, para os austríacos, num festival de Erle, que é parece que, sabe a Noviça Rebelde? Foi gravada ali, entre a Áustria e a Suíça. Porque tem os Alpes, né? Isso. Tem os Alpes, as cabras, as vacas e os dois teatros imponentes no meio do nada. É uma coisa incrível, Ju. Isso foi muito, muito emocionante para mim. E agora ele me chama sempre para fazer qualquer coisa, ele me liga diretamente. E a última coisa que foi recentemente, que foi em fevereiro, que eu cantei no Grande Teatro de Praga, na República Tcheca, que é um sonho, realmente, eu cantei La Gioconda. E o teatro ficou tão feliz que entrou em contato com a minha agência e eles já estão negociando as próximas coisas que vamos fazer lá. E foi uma... Cantar La Gioconda, que é uma das óperas mais difíceis que existe, meu Deus, foi uma emoção muito grande. Foi muito grande. E o público receber assim, dessa maneira, inclusive, eu fiz uma alteração na partitura, que eu coloquei uma pontatura, eu coloquei um dó, onde não está escrito, e o público recebeu isso de um modo muito caloroso, porque não é aceitável para os puristas, né? E os próprios puristas depois me escreveram em privado, saíram críticas maravilhosas, então foi uma belíssima coisa. Que lindo, Mac. A Michelle tá botando aí fecha com chave de possui a chave do cadeado. Uma fechação. Olha, vou aproveitar, Lu, para mandar um beijão para a gente que está nos acompanhando, inclusive, de Juripiranga, que é, entre parênteses, Serrinha, porque engloba Ipiranga e Juripiranga, né, que nós temos afetuosamente, da onde veio a minha mãe. A minha origem é dali. Entende? Então são pessoas que eu tenho que fazem parte do meu arcabouço, da minha bagagem emocional, e eu não posso esquecer isso porque é a minha origem, de onde eu venho, como você mesmo disse. Sou negro, sou filho de negro, tenho uma descendência nordestina, venho de uma origem muito simples, muito humilde, muito pobre.
Eu nunca tive vergonha disso. Isso nunca foi obstáculo na minha vida. Se apresentava como pedra, mas eu nunca deixei que nada disso se colocasse na minha frente para dizer que era maior do que eu. Mas, jamais. Eu vejo muita gente, inclusive eu acompanhei aqui, de muitos brasileiros que vieram para cá, para a Itália. Nesse momento eu não estou na Itália, mas daqui a pouco eu explico para vocês por quê. Foram para a Itália, onde eu moro, e eu vi muitos brasileiros chegarem e um mês depois, uma semana depois, voltar para casa. Porque a pressão é muito grande. É muito grande. Para você que quer ser um cantor lírico, você tem que ser muito seguro de quem você é. Então, nada melhor do que você utilizar as suas referências como ser humano, sua casa, sua família, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Aprenda a gostar dessas coisas, que são a base de onde você é. A comer cuscuz com ovo, que eu adoro, sabe? Comer farinha, feijão com farinha, porque são essas coisas que me dão, que alimentam a minha alma, para que eu não caia na, na, primeiro na bobagem de achar que eu sou alguém, que eu sou alguém superior a alguém. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu sempre tive vontade de crescer, de aprender. O resto, eu sou sempre disponível, estou sempre disponível para quem quer se informar, para quem quer aprender, para quem quer desenvolver. Acompanho tanta gente no Brasil, aqui. Eu tenho várias pessoas que acompanham, que são alunos, que eu... Então, assim, não permitam que as dificuldades que vocês têm, que vocês vão encontrar sempre, sempre. Conheci pouquíssimos cantores que vêm de uma realidade que eles não precisaram fazer um certo esforço realmente físico, monetário, para poder continuar no percurso. Então, não tenham medo. Não tenham medo. Eu passei situações de dificuldade, como Juliana lembrou, do RU, que me bateu a mão na cabeça. O RU, para quem está acompanhando, e que eu sei que tem gente aqui na live que não é do universo universitário, é o restaurante universitário, que a gente recebia um certo ticket assim, para almoçar lá. Eu nunca chegava na hora, né, porque eu estava fazendo sempre outras coisas. Então, eu negociava assim para poder tentar almoçar, para tentar comer alguma coisa lá. E quantas vezes eu não almocei? Porque ou o dinheiro que eu tinha, ou eu almoçava, ou eu ia para a universidade. Porque o dinheiro não dava para fazer a mesma coisa. Então, ou né, eu estava na rua trabalhando, é que o dinheiro não tinha caído aí na conta. Então, como é que eu fazia? R$ 2 na conta, R$ 2 no bolso. R$ 1 eu comprava aqueles biscoitos de chocolate recheado e tacava na boca, e o outro eu pagava o dinheiro, que era exatamente R$ 1 para pegar o ônibus para ir para a universidade, para não perder a universidade, quando eu ainda fazia o curso de comunicação. Então, assim, desafio é desafio. Não tenham medo de se jogar, de apostar e de querer fazer. Façam de modo seguro. Lembrem-se, eu renunciei muita coisa para começar a estudar música sem mesmo ter a certeza que ia dar certo. Eu apostei, como todos os meus colegas. Juliana está aqui de exemplo disso, que é um dos grandes exemplos que a gente pode utilizar, que ela sabia onde queria chegar. Mas é lógico que ela ainda não era... Não sei o seu nível de mediunidade, Juliana, mas eu sei que você não sabia que você ia se tornar professora de universidade. Né? Mas você não imaginava. Apostou. Eu nem pretendia dar aula. Eu queria mesmo era cantar, né? E morria de medo de dar tudo errado, porque nós estávamos deixando formações que nós tínhamos para nos entregar a música e dava um medo. Tipo, uma coisa eram nossos colegas. Estou só fazendo um parêntese na fala de Max para lembrar uma coisa. A gente a gente tinha terminado outros cursos e a gente já trabalhava. Por trabalhar, a gente não era rico, não. A gente conseguia manter, por exemplo, pagar parcelado passagem para ir para o festival, esse tipo de coisa. Porque eu não conseguia nem pagar as xerox.
Aí, aí, quando a gente pensa em dizer assim, vou deixar os trabalhos para fazer só as coisas relacionadas à música. Só se for trabalho de música, caixa de música. Menino, chega o coração batia forte. Eu ainda entrei no curso de música, eu ainda estava trabalhando na prefeitura. E aí, só lá pro segundo ano, 2 anos e meio, quase mais da metade do curso falando que eu deixei. Porque eu morria de medo, assim, de ficar lisa totalmente, né? Mas foi necessário. E nessa época eu nem imaginava se alguma coisa ia dar certo ou ia dar errado, né? E a gente tinha, eu pessoalmente, eu não sei se Max sempre levou tudo assim, muito numa boa. O pessoal que entrou, quando começou o curso de música na UFPB, quando começou o curso de canto lírico, que não existia como graduação, né? Existia graduação em piano, violino, violão clássico, enfim, percussão, mas não tinha de canto lírico. Aí tinha aquele pessoal bem novinho, sabe, que nunca tinha trabalhado, 17 anos, 18 anos, aí a gente lá, sabe, que tinha pedido as contas do emprego, junto daquelas crianças. Imagina! Ai, batia aquela coisa de eu meu lembro Deus, onde disso. foi que eu me enfiei? Porque, assim, você vê, assim, uma coisa você tá começando, você ainda ser jovem, ou você ser mais novinho, tem até, não são todos, mas tem até professor que diz, tá ótimo, você é bem jovem. E a gente já com os nossos 25 para 26, né, Max? Mas no meu caso era 25, exatamente. Eu entrei em música no ano que eu fiz 25 anos. E aí já era bacharel em direito, já trabalhava e aí ficava naquela. E aí tudo que o pessoal pedia, eles tinham muito tempo para fazer. Trabalho, tenho tempo. Fazer um artigo, tenho tempo. E eu não tinha tempo para nada. Eu fiquei, Jesus, o que foi que eu fiz com a minha vida? Porque quando você não segue seu sonho e você fica trabalhando numa outra profissão que não é artística, aí você não passa a vergonha de expor que você está numa situação muito precária, assim, tendo que se dividir entre duas coisas, né? Então, é muito legal ver que teve essa história, né, do jovem que trabalhou. Eu vou abrir um parêntese para mandar um beijo para Rodolfo Giuliani, que está nos ouvindo, mandou uma mensagem agora muito carinhoso, de Balim, que é uma pessoa fantástica, são meus amigos de São Paulo, são pessoas que trabalham no meio da ópera, no lírico. Mary Oliveira, essa mezzo-soprano, um vulcão, eu digo, Mary, você é um vulcão. Menina, essa mulher, vocês precisam ver Mary no palco, escutar a Mary cantando. Ela fez uma câmera, vamos juntos. Um beijo também para Juliano, que está nos mandando aqui agora. Juliano Marchi, que ele mora na Itália. Ele jogou basquete comigo, imagina. E ele agora está trabalhando com música, toca cavaquinho. Olha, fantástico. Ele é um grande sambista, né? Enfim, e mandando um beijo para minha família, que está todo mundo aqui ouvindo, mandando coisas lindas. Sabe, certas coisas que eu estou contando aqui pela primeira vez, eles estão ouvindo. Então, é isso mesmo, Juliana. A gente passou por situações foi tão pesadas na universidade, mas olha, eu agradeço a todo mundo, viu? Eu tive pessoas, até mesmo que aparentemente fossem menos de acordo, isso ou que não facilitaram o percurso para mim. Eu agradeço a todos eles, porque em nenhum momento isso se tornou alguma coisa que me bloqueou a vida. Eu continuei em frente, falo com todos os meus professores, mando sempre que posso, obviamente, Marcílio, quem mais? Vianney, Amarilis, oh meu Deus, tanta gente, Geraldo, tanta gente bacana que me ajudou, tanta gente que tentou... Max, sabe quem entrou aí? A Murabi, ó, botou o coraçãozinho. Meu Deus, a Murabi! Perfeito! Então é perfeito. Brasileiros representam. Eu e a Murabi, o que a gente riu, vocês não podem saber.
Gente, Hammurabi é um grande pianista. Quando vocês tiverem a ocasião de ter aula com Hammurabi, corram para ter aula com ele, porque ele é fantástico. É um grande musicista, é uma pessoa de coração nobre, vocês vão amar. Isso, abrindo o nicho, né, para coisa, vejam. Eu falei o nome de até mesmo de duas outras pessoas aí, Mary Oliveira e Rodolfo Giuliani. Veja, são dois cantores que moram em São Paulo, maravilhosos, todos hoje fazendo uma belíssima carreira. Gente, tenham contato com pessoas, tenham contato com isso, porque para vocês criarem referência, lembra que eu falei daquilo no início? Referência, gente. A gente precisa ter referências de quem está perto, o estilo, o gosto, todos isso. Porque, por exemplo, quando eu vou me apresentar num teatro, mesmo sendo brasileiro, quando eu abro a boca num teatro, eles dizem, olha aí, um tenor italiano, mesmo sendo brasileiro. Então eles falam assim, ecco, uma voce italiana. Uma voz italiana. Porque eu aprendi o gosto e o estilo de como se faz aqui, entende? Isso não desmerece ou quer dizer que do jeito que fazem na Áustria, na Alemanha, na França, que é inferior ou é melhor. Não existe isso. Por exemplo, eu tive que cantar o Requiem de Verdi com um diretor que é especialista em Wagner e Strauss. E o gosto dele é completamente diferente daquilo que a gente normalmente está acostumado a ouvir na Itália. Por exemplo, com ele, eu estudo Mozart e estudo Rossini. Você estuda Mozart? Estuda Rossini? Sim, eu estudo Mozart e estudo Rossini. Para manter a minha qualidade vocal e a minha capacidade de cantar Verdi e cantar Puccini. Eu sou um tenor romântico que canto Puccini e Verdi. Mas, para manter a minha qualidade vocal no que eu estou fazendo, eu também trabalho com outros tipos de cantores como estudo. Então, por exemplo, tem uma frase muito famosa no Domine Deus de Rossini, que é da Messa da Petite Messe Solennelle de Puccini, de Rossini, que o tenor tem uma frase que é muito famosa. Domine filis chassis. Isso é como está escrito. E é um gosto exatamente italiano. Mas se eu vou fazer... quando eu canto com esse meu maestro, Gustav Kurd, que é um austríaco, famosíssimo, diretor do Scala, de Milão, já dirigiu óperas e gravou, se vocês forem no YouTube agora, Gustav Kuhn, Kuhn, HN. Se vocês forem verificar, vocês vão perceber quem é a fera. E aí, com ele, eu não posso fazer Domina filis chassis. Está escrito, tem uma síncopa, tem um acento. Mas com ele a gente tem que fazer como se de uma outra maneira. Domine filis chassis. Tudo muda. Porque a maneira de fazer música austríaca é diferente. E isso vai do gosto. Mesmo que na partitura esteja escrito, como eu fiz a primeira vez, o diretor não me deixará jamais fazer esse intervalo com esse impacto. Então, referência é a coisa melhor que a gente pode ter no nosso campo. Então, façam contatos com pessoas de fora, conversem, entrem em discussão, se metam em discussão. Vocês têm a base de vocês, que é a professora de vocês, que é Maria Juliana, que eu posso assinar embaixo. É bravíssima, elegantíssima, afinadíssima. Inclusive, teve uma discussão maravilhosa em Brasília por uma questão de eu sou afinada. Foi maravilhoso. Ei, e afine primeiro, meu filho.
filho. Afine, minha filha. Lemuel já dizia, né? Ei, minha filha, afine. Já dizia Afine. Guerra, vírgula, Lemuel. Afine. É. Então, Ju, eu só tenho pessoas maravilhosas para agradecer. Primeiramente, minha família que está aqui também, que tá me vendo, que está sempre escrevendo palavras aqui maravilhosas para mim. Estão todos eles ali, que estão aqui, que é minha família, meu filho, que me acompanha, que a renúncia eu tive que fazer, eu tive que deixar minha casa com meu filho com menos de 2 anos de idade para poder viajar. E assim, com uma mão na frente e outra atrás, sem eira nem beira, e aí funcionou, deu certo. Mas ali foi só o primeiro passo, porque depois, para continuar, foi muita dificuldade, foi muita pressão, mas isso a gente vai falar numa outra ocasião. Então é isso, criem referências, falem com seus colegas. Eu tenho pessoas que começam, olha, eu tenho pessoas que eu adoro, que são muito próximas a mim, que é Francisco Mairim, que é um grande diretor de cena. Eu tenho um Tião, que é um grande barítono, que é de São Paulo, pessoas que a gente trabalhou junto. Em João Pessoa, eu tenho Michelon, que é uma pessoa do meu coração. Tem Adriano Sampaio, tem Lili, que já escreveu 1000 vezes ali. Lili é maravilhosa, que adoro ela. Então, são pessoas que fazem parte de mim, entende? E isso eu não posso esquecer. Pessoas que me deram uma mão, pessoas que ficaram perto de mim. Eu lembro de todo mundo. Tem Elisa, pessoal do Coro Sinfônico, Tom K. Tom K, ia falar dele agora. E se eu esqueci o nome de alguém, por favor, me perdoe, porque todos, sem exceção, me ajudaram tanto. O nosso saudoso trombonista, Radegundes. Ele me deu uma carta de referência antes de ir embora. Eu cheguei e fui falar com ele porque eu estava com um curso de extensão, né? Eu peguei um curso de extensão, que eu abri um curso de extensão que estava fazendo todo... Porque as pessoas tinham dificuldade para cantar e não... eu faço, não tem problema. Nossa, foi um... E depois a professora Fátima continuou com o grupo. Eu tenho também muito para agradecer a ela, porque eu precisei deixar tudo, né? Cala a boca agora. Para poder viajar. Pois é. Não foi para mim, não, viu? Isso foi meu primo escrevendo para o meu irmão. Max, obrigada pela sua participação e por falar de coisas muito preciosas, das experiências musicais, das experiências de carreira, né, de percurso de carreira. As pessoas precisam ouvir isso, né? E também dos percalços, que às vezes o pessoal, quando vai falar de carreira, não fala dos percalços. E isso aí é importante para poder as pessoas... Olha, lindão, Max! Lindão! Já tá na live nu, meu filho, virando pelo mundo. Todo mundo te vendo nu. Olha, eu perdi foi 6 quilos com a coronavírus. Não que eu peguei o coronavírus, mas tô fazendo dieta. Não sai de casa. Pegar coronavírus, peguei não, mas peguei um pezinho. Pode. É isso, Juliana. É perfeito. Olha, eu estou à disposição para todos vocês, que vocês precisarem. Eu gostaria muito que a gente conseguisse fazer o que a gente já tinha pensado. Juliana, não sei se falou para vocês que são alunos, mas a gente tinha um projeto, a gente tem esse projeto, a gente está tentando de viabilizá-lo, para que eu vá para aí, para a gente fazer uma masterclass junto, e a gente cria um projeto, um projeto que seja contínuo. Não é que eu vou chegar aí, faço uma masterclass e vou embora. Não, a gente começa a criar um projeto, né, contínuo, que eu acho que seria muito bacana para poder, inclusive, vocês verificarem, porque é assim que funciona, o mercado vai nascer quando tiver mercado. Se não tem cantores, se não tem orquestra, se não tem coro, como é que pode nascer alguma coisa, né? Então, é isso que funciona. E se vocês tiverem assim, mas aqui não tem mercado, como disse a professora de vocês, vamos pensar grande. Quantos de vocês saíram e foram fazer uma audição num teatro? Ou numa outra cidade? Para fazer uma cantata, para fazer uma missa, para fazer uma ópera, um concerto? Quantas vezes vocês foram
para um maestro, um diretor de orquestra, ou para um pianista para trabalhar porque você queria se melhorar, entender como é que ele pensa certas coisas. É isso. Olha, Daniel, cara, que tá aí, Daniel Seixas, outra pessoa Ai, Daniel tá aqui, maravilhosa. que massa! Ah, Daniel, Maravilhosa! fantástico. Nós Deixa temos que só os fazer uma meus, deixa eu repatriada, babado né? nessa live. A Ai, gente tem que fazer Hammurabi, me leva, meu Deus do céu, Hammurabi Max em Fortaleza. Jesus amado. Caramba, Vai seria dar fantástico, tudo cara. Meu Deus, olha. Aí ia ser muito bom. E Ju, sabe como eu fui parar nesse maestro, diretor Gustav Kuhner? Porque Maria Carla foi indicada para ir cantar com ele. E eu levei ela chegou lá na Toscana, não sabe porque ele tem uma casa na Áustria e uma casa na Toscana, que é muito perto da minha casa, né? Eu moro em Firenze e ele mora em Lucca, que é a cidade de Puccini. Só que ele mora no meio das Povo de Lucca montanhas. falou aqui, mandando beijo pra tu. Ah, não, foi Arzili, Fabrício. Fabrício, Mandou, sim. Não, Yamane. Fabrício é um dos maiores amantes da ópera, que ele é um médico, ele me acompanha onde eu vou. Tem aqui, inclusive, Alberto Guedi, que é um grande maestro também na Argentina. Ele é argentino, ele está acompanhando a gente aqui agora. Ele é um excelente pianista, barítono, acompanha cantores, prepara coros. Ele é muito bom, Juliana. Então, veja, são sempre a questão das referências, né? Que a gente tem que ter acesso a essas pessoas para a gente entender, compreender como fazer. É isso. Vamos levar em frente esse projeto. Bora. Quero muito. Já falei com o Daniel Seixas também uma vez. É porque nós estamos vivendo um momento terrível nas universidades federais, dessa parte de financiamento, por causa dos cortes para a educação, né? E dentro da educação tem vários níveis de corte, e o de estar cortando pesado é para os cursos das áreas de artes. Mas no início eu ainda não sabia que caminhos tomar para conseguir dinheiro no Ceará, porque eu já cheguei no golpe, né? Quando eu comecei a trabalhar já era Temer. Mas aí eu descobri que aqui tem uma rede relacionada a mecenato, tem o edital do governo do estado. Além dos cortes, o corona parou o ano, né? O governo do estado tem um edital que se chama mecenato, onde indústrias, empresas podem fazer a troca fiscal, né, dos impostos pelo incentivo à cultura. Aí, enfim, descobri que há uma rede que, se a gente tiver muita organização anterior, quebra a cabeça um pouquinho do negócio de cálculo, planilha e tudo, mas há como realizar, né? E a gente tem muitos sonhos. E aí seria uma alegria imensa ter vocês aqui, Daniel, Hammurabi, Max, fechando, marcando de novo no José de Alencar. No José de Alencar, para relembrar o Eleazar Carvalho. Massa, vice? Massa. Pois é. Fantástico. Aí poderemos fazer sim. E aí, meu amor, meu querido, eu sou só agradecimentos por você compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória, nesse momento pra gente, né? Nesse momento de pandemia. Tem muitas dificuldades, muitas tristezas nesse momento relacionado ao coronavírus, mas nós estamos tendo essas alegrias, né? Essas reconexões. A gente se obriga a parar. Aí vai lembrar, né, do Afine primeiro. Ai. Pois é. E eu tenho procurado fazer isso, né, para também não ficar parada. E o pessoal demanda, né, os alunos. Professora, vamos fazer umas atividades. Ontem nós ficamos a tarde inteira online, discutindo textos sobre ópera, vendo métodos, vendo como é que a gente vai fazer para acompanhar à distância o desenvolvimento técnico, né, dos alunos. E aí, para quem não conhece, esse Instagram é de um dos grupos da Rede Colaborativa de Práticas Vocais, e é o que é dedicado ao canto lírico, que é o Núcleo de Experimentações Operísticas. E é um projeto de extensão para levar ensino de canto lírico para a comunidade. Nele nós temos um bolsista da graduação, que é o Yuri, que é um baixo maravilhoso. E tem gente que é da graduação e se envolve na extensão também para ficar mais tempo para
canto, mas tendo contato com, com O nome do projeto, Afine Primeiro. Afine Já Primeiro. é nome de projeto. Adoro. Foi um amigo de São Paulo que escreveu. Afine Primeiro. Fantástico. Ei, mas a gente tem que dar os créditos do Afine Primeiro a Lemuel, né? Mas porque faz parte da geração da gente, né? É, Isso, porque a gente escutou isso pela primeira vez da boca de Lemuel, não teve como a gente se conter, né? Érica, que eu quero mandar um beijo pra ela também. Ai, sim, tem que fazer uma live com a Érica, viu? É. Érica é outra história. É, sim. Muita história para contar, com a Kalina. E aí, a gente está tentando dinamizar essa área do canto lírico no Ceará, que já foi um lugar de uma permanência na parte de música de concerto interessante. Depois virou assim, como se fosse o carnaval, né? Periódico, nos períodos dos festivais. O Eleazar mobilizava, agora tem outros festivais do interior interessantíssimos, perdão, na Ibiapaba. Mas aí acaba o festival, acaba um pouco a movimentação do canto lírico, ou da música de concerto, da música instrumental. A Ibiapaba também tem um foco forte no jazz e tal. Mas aí a gente nota que quando o festival acaba, vai esmaecendo e tal. E a intenção do núcleo é deixar permanente o movimento do canto lírico, a fechação. A gente aprende um repertóriozinho pequeno, poucas coisas, já apresenta, já vai pro José de Alencar, já se amostrar. É, sim. Que é para poder fazer a cidade respirar isso de alguma forma, né? Voltar, né? É isso. E a coisa, abrindo um parêntese, Ju, a coisa mais importante disso que Juliana está falando, pessoal, vocês que estão ouvindo aí, é que isso não vai tirar nada de quem faz, por exemplo, música regional, quem faz músicas que desenvolvem uma característica da própria região, né? Então, quer dizer, por exemplo, Juliana, por exemplo, já rodou o mundo cantando música regional. Levando a identidade do nosso povo para o mundo inteiro. Mas veja, e ela é uma cantora de formação lírica. Qualquer outra pessoa poderia dizer, qualquer poderoso pode dizer assim, não, mas não, isso não é... Mas, meu Deus, é Joseph Kleber! Oh, é Juliana! Então, isso quer dizer assim, uma coisa que eu aprendi, mesmo no canto lírico, mas tem muita gente cantando ópera. Ninguém vai tomar seu espaço. O céu é imenso e todos os dias nascem infinitas estrelas e tem espaço para todo mundo brilhar. Fiquem tranquilos em relação a isso. Ninguém vai tomar lugar de ninguém. Estamos falando de ópera, música clássica, porque isso é uma cultura universal. O Oriente inteiro, a China, o Japão, as Coreias, inclusive agora o Oriente Médio, todo, Abu Dhabi, tudo. Isso virou uma coqueluche. Todo mundo quer. Então o mercado tem. O Brasil que talvez ainda, a trancos e barrancos, estão tentando, inclusive por um esforço tremendo que estão fazendo no Teatro Municipal, que eu estou acompanhando de São Paulo, o São Pedro, o Rio de Janeiro, que está com a direção de André Heller, estão fazendo das tripas coração para manter os teatros ainda abertos, sabe? Os teatros com... Não é fácil, não é fácil. Então, tem, galera, se vocês quiserem, tem espaço, tem mercado, tem que se preparar, tem que se preparar. Pois é. Pois obrigada, Max, por falar pra gente durante quase 2 horas. Eita, tem noção para falar. É um prazer imenso para mim. Eu espero que a gente possa ter mais ocasiões, inclusive disso, porque isso é divulgar não somente o meu trabalho, isso é tentar promover uma condição para que todo mundo possa, primeiro, galgar um lugar que sempre desejou. E principalmente alimentar sonhos, gente. Sonhem, não tenham medo. Eu escutei desde que eu me entendo por gente dizer assim, você é um sonhador. Eu ria. Quer dizer, estou no caminho certo. Sonhem, não tenham medo. Sonhem, eu quero
Agora sim, não sonhe, não deite na rede e fique esperando chegar, não, né? Isso. Sonhe e vá atrás, coloque como metas. Vai, eu quero isso, não. O que é que eu tenho que fazer para chegar ali? Metas, cheguei no meu objetivo. Tenho um objetivo, traço metas até chegar no objetivo. Pois é. Metam a Ai, cara Max, e sonhem, cantem. pois é. Muito obrigada, meu amigo. Obrigada por dividir sua história, Eu que seus agradeço. percalços, suas conquistas conosco. Tá sendo de muita utilidade. O pessoal já está comentando aí, que bom ouvir isso. Porque às vezes as pessoas acham que é só flores, né? Aí quando vem as Não. primeiras pedras no caminho, quer dizer, ai, uma pedrinha quer desistir. Não. E Ju, é aí, porque eu ainda não lhe falei das dificuldades minhas depois que eu cheguei aqui. Não falei de todas, antes de chegar. Mas é melhor assim, porque vai é, terminar desestimulando. E eu ria, chorei mas depois, muito. quem sabe, a Netflix não faz uma série, né? Com a tua Eu vida. chorei, Ju, eu sofri muito de Tenora. verdade. Eu chorei, eu tive muita desilusão, eu fui enganado, eu fui passado para trás. Faz parte do jogo. Faz parte É do a vida. jogo. A gente sorri, se levanta, olha, tira a poeira e segue cantando. O que eu faço? Eu tenho alguns rituais, né? Eu, quando estou meio cabisbaixo, eu pego, coloco Elba Ramalho cantando Seu Coração, do folclore nordestino, eu sou Mateus, assim. Então, lembra um pouquinho de Pernambuco, minha casa. E com Elba Ramalho eu tenho uma mistura exata, né? Pernambuco com Paraíba, Pernambuco, Paraíba. eu sou uma vitamina de banana e abacate, assim, meio. É isso. E aí depois eu escuto o CD do Grupo AMI, que eu adoro. CD não, que agora tem internet, eu escuto de lá, que eu adoro, que é de Fortaleza. Então, é isso. Vejo sempre meus desenhos animados, que você já sabe que são os Cavaleiros do Zodíaco. E aí, os meus ídolos ainda são os mesmos, as coisas que eu gosto ainda são as mesmas, eu gosto de comer as mesmas coisas. Eu não mudei em nada, em nada. Porque é exatamente isso que eu não queria. Eu não queria mudar de ser quem. Eu não queria deixar de ser quem eu era. Eu tento vencer com um sorriso no rosto. Por que para vencer eu tenho que ser uma pessoa que não obedece regras? Por que para vencer eu tenho que ser mal educado? Por que para vencer eu tenho que ser uma pessoa com caráter de merda? Vocês desculpem o meu francesismo, às vezes eu uso. Por que eu tenho que ser um cretino, um salafrário? Por que eu tenho que enganar? Não, eu vou vencer com um sorriso. Sabe, às vezes, aquelas pessoas que chegam e te olham assim, te distratam. Não aceitem esse tipo de coisa. E não mudem, não deixem de ser quem vocês são por causa dos outros. É que às vezes a gente chega no trabalho, aí tem aquele que te trata mal, aí eu não vou ser mais bonzinho com ninguém. Não, eu vou ser mais bonzinho ainda. Você que está errado, não eu. Isso é um discurso que eu sempre fiz na minha vida. É por isso que tem discurso, por exemplo, de política, que eu não entendo como é que a gente aceita gratuitamente. Né? Que a gente vê no Brasil uma situação de hoje, pessoas que arrotam e vomitam homofobia, racismo, machismo, e as pessoas aceitam. Fazemos os pseudos intelectuais, eu sou superior, eu não vou me meter nisso. Não, cale sua boca. Você que está errado, não sou eu. Eu estou errado porque sorrio, porque sou alegre. As pessoas confundem você ser uma pessoa de bem com a vida, ser feliz, com fraqueza. E nunca deixem que ninguém se apodere dessa condição. Nunca. Se alguém achar que você é fraco, ou que você e tentar montar em cima de você, já olhe já atravessado. Ô, neguinho, para. É assim não. Viu, Caboclo? É assim não. E aí você continua sem mudar a sua vida, com um belo sorriso,
com gentileza, mas aquela pessoa que lhe tratou mal, você dá logo uma saraivada né? Dá uma E se você, rascaca. olha, e principalmente se você for evangélico, se você for católico, se você for uma pessoa religiosa, se alguém lhe ofender, taque a Bíblia nele, pegue a Bíblia e jogue na cabeça dele. Não tenha medo, não. Ele entendeu. Não aceite ser maltratado. Jamais. Com um sorriso, com elegância, com gentileza, com simplicidade, sem querer passar por cima de ninguém. Qualquer um pode vencer. Tá certo. Michel fazendo comentários aqui, depois eu digo pra você diz a ele. Ele tá falando dos meus cabelos, né? Ele sempre falou mal dos meus cabelos. Invejoso! Pois tá. Bom, beijo e agradecer a todo mundo que acompanhou nessa live. A gente vai baixar as duas e vai juntar num vídeo só e vai upar numa plataforma que receba isso de maneira permanente. Provavelmente no Facebook do Núcleo, certo? E aí a gente pode compartilhar com outras pessoas, com quem não pôde estar aqui hoje, enfim. Quero somente deixar uma informaçãozinha para a gente não deixar assim. Eu vivo na Itália. Gente, é muito sério ainda o coronavírus. Não saiam de casa. A gente ainda não tem previsão de sair de casa. E isso começou uma pandemia na Itália desde fevereiro. O Brasil começou a se acordar agora. Não saiam de casa. Usem as devidas precauções. Não escutem essa coisa de a Europa inteira está de joelhos. Veja um exemplo dos Estados Unidos que brincou. Os Estados Unidos brincou com isso. E a quantidade de mortos é impressionante. Ele já tem quase 1 milhão de pessoas infectadas. Não saiam de casa. Por favor. Eu vi amigos, e inclusive um dos meus maestros morreu com coronavírus, porque a mulher dele tinha falecido. Um minutinho. A esposa dele tinha... Aqui começou a esfriar. A mulher dele tinha falecido e ela, por um problema de câncer, e ela, no velório dela, alguém passou o vírus para ele. No velório dela. 14 dias depois ele morreu agonizando, sufocando num teatro, num hospital em Lucca. O filho dele também pegou, não teve nenhum problema. Não sentiu nada. Mas para ele foi fulminante. Então, não brinquem com isso, por favor. Fiquem em casa. Não caiam nessa bobagem de dizer que é muito sério. Tá bom? Pois é, Max. Obrigada pelas suas palavras. E esse posicionamento cidadão também, né? Agradeço a todos que estavam aqui na live. E é isso, que Deus te abençoe e lhe conceda muitas óperas, muitos papéis, muita fechação. E que sua carreira brilhe cada vez mais nos grandes teatros. As nossas! Na Itália, aqui no Brasil. De muita repente, fechação! De repente, umas férias em Fortaleza, quem sabe? E é isso. Não tem... Olha, eu quero muito poder fazer isso. De verdade. Poder vir aí para a gente poder sentar. Quem sabe 10 dias a gente conseguir montar um projeto. A gente já está montando o projeto, né? Mas a gente conseguir ouvir todo mundo direitinho, a gente focar, a gente trabalhar, a gente fazer um antes e um depois, né? Mostrar para eles, olha a diferença, percebe? Nota a diferença. Isso é muito enriquecedor, é muito gostoso para quem está no percurso. E a gente se sente realmente inserido em uma condição que pode chegar mais na frente. Tá bom. Pois tá, querido Max. Um grande beijo. E obrigada, pessoal, por nos acompanhar. Cheiro grande. Beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Tchau, bicho lindo. E assim, gente, a gente encerra essa live e vai ficar disponível 24 horas. Foram 2 lives, né, bem compridas. E agora nós vamos juntar e vamos upar para vocês. Vocês vão poder compartilhar com os amiguinhos. Beijo grande. E se cuidem, fiquem em casa.